Dando aí continuidade ao assunto de geometria analítica, né? Onde nós estudamos a distância de dois pontos e ponto médio. E vamos colocar em prática aí, resolvendo algumas questões, né, de geometria analítica. A primeira questão é para calcular a distância entre dois pontos. A questão começa dizendo o seguinte: calcule a distância entre os pontos A e o ponto B, né? Sabendo que as duas têm as coordenadas de A, 2 e 5, né? B, menos 5 e menos 2. Onde o 2 do ponto A, nós vamos chamar aqui de XA, né? E o 5 nós vamos chamar de YA, ok? O menos 5 nós vamos chamar de XB e o menos 2 de YB. Né? Agora, para calcular a distância, nós precisamos entender uma fórmula que diz assim, ó. Distância do ponto A ao ponto B é raiz quadrada de XB menos XA elevado ao quadrado mais YB menos YA também elevado ao quadrado, certo? Vamos substituir os valores. Distância do ponto A ao ponto B, eu tenho... Quem é XB? XB eu tenho aqui, ó, menos 5, menos da fórmula. XA, quem é XA? XA eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado mais YB. Quem é YB? Tá aqui, ó, menos 2 com menos da fórmula. Quem é YA? Tá aqui, ó, 5. Tudo isso elevado ao quadrado. A distância do ponto A ao ponto B, novamente, dentro de parênteses resolvendo, eu tenho menos 5 com menos 2, sinais iguais, soma e conserva o sinal de menos, né? 7 ao quadrado. O mesmo procedimento também, sinais iguais, né? Ó, conserva o sinal de menos e soma 2 mais 5, 7 ao quadrado. Quanto é 7 ao quadrado? Nós sabemos que 7 ao quadrado é uma potência, né? Onde a base é negativa, o expoente é par, o resultado vai dar positivo. 7 ao quadrado é 49, né? Também 7 ao quadrado é 49. Coloca aqui, ó, distância do ponto A ao ponto B é igual raiz quadrada. 49 mais 49. 9 e 9 dá 18, né? Vai 1. 4 mais 4, 8. E 1 dá 9. Raiz quadrada de 98 é a distância do ponto A ao ponto B. Só que nós vamos mais adiante. Eu sei que não existe raiz quadrada de 98, mas eu posso fazer uma simplificação, né? Fazendo uma decomposição com radicando 98. Vamos aqui para a próxima página, mas vamos lembrar que a gente parou aí que a distância de AB é raiz quadrada de 98, né? Vamos aqui, lembrando aí, distância de AB, eu encontrei raiz quadrada de 98. Como não existe, eu vou pelo método da decomposição, dividir por 2. 98 dividido por 2 dá 49, né? 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 98. 49 não dá para dividir por 2, nem por 3, dá por 7. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido para 7 dá 1, né? Vamos colocar aqui, substituindo, olha só, no lugar de 98, agora eu vou colocar 2 vezes 7 elevado a 2, porque se repete duas vezes, não é isso? E aqui eu corto o expoente dessa potência, que é igual ao índice do radical aqui, que é 2. A base dessa potência, o 7, vai para fora.
E esse 2 aqui fica dentro do radical. Logo, a distância, né, do ponto A ao ponto B é 7 vezes raiz quadrada de 2, certo? Próxima questão aí, vem aí para calcular o ponto médio, né? Para calcular o ponto médio é uma fórmula, né? E logo aqui eu tenho de entrada, ó, eu tenho XA, certo? Que é 1. Tenho XB, ou YA, desculpa, que é menos 7. Eu tenho XB, que é 3. Eu tenho menos 5, que é YB. Para mim calcular o ponto médio, é fácil, ó. Eu vou aqui, ó, XM é igual a XA mais XB dividido para 2. Quem é XA? XA, ó, é 1. Quem é XB? É 3 dividido para 2. 3 mais 1, 4. Dividido para 2 é igual a 2. Próximo, YM, que é YA mais YB dividido para 2. Quem é YA? YA tá aqui, ó, menos 7. E quem é YB, ó, menos 5 dividido para 2. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 5 mais 7, 12. Dividido para 2, menos 12 dividido para 2 dá 6. Logo, quem é o ponto médio? Ponto médio é 2 e menos 6. Tá aí a resolução dessa questão. O ponto médio. Certo? Vamos para a próxima. A próxima também é uma questão de ponto médio, né? Onde ele deu as coordenadas de marcar e ele deu as coordenadas. Ele disse que o ponto A é 1 e 3, e o ponto B menos 5 e menos 6. Onde o primeiro aqui, o 1, é XA, né? Do ponto A, e o 3 aqui é... O 3 é YA, certo? Vamos encontrar XB. Quem é XB? XB tá aqui, ó, menos 5. E YB tá aqui, ó, menos 6. Agora é só jogar na fórmula. Vamos aqui, ó, XM é igual a XA mais XB dividido para 2. Quem é XA? XA, ó, é 1, né? Mais XB. Quem é XB? XB é menos, deixa eu apagar aqui esse sinalzinho de mais, menos 5, né? Dividido para 2. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 menos 1 dá 4, dividido para 2, menos 4 dividido para 2 dá 2, né? Eu tenho aqui menos 2. E YM, de cara eu já mato a questão, né? Ó, a letra B. Mas vamos encontrar o restante, certo? YM é YA mais YB dividido para 2. Quem é YA? 3. Quem é YB? Menos 6. Dividido para 2. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior, que é negativo. 6 menos 3 dá 3, dividido para 2. Logo, YM menos... Quanto é 3 dividido para 2? Dá 1,5. Logo, o ponto M, que é o ponto médio, né? É menos 2 e menos 1,5, que a resposta é letra B, certo? Ok, vamos adiante. Próxima questão tá aí também de ponto médio. E agora um pouco diferente, né? Ele deu o ponto médio e o ponto B, né? Veja só, a questão diz assim: dadas as coordenadas do ponto M, tá aí
Quais são as coordenadas do ponto A? Do segmento da reta que contém, sabendo que a outra extremidade B é essa, ó. Certo? Vamos aqui, ó. Eu tenho XM, que é o ponto médio, que eu tenho o primeiro, que é 2. Eu tenho YM, que é o segundo aqui, que é 5, do ponto M. Eu tenho XB, que é 5. E tenho YB, certo? YB, que também é 5. Vou jogar na forma. Primeira, XM é igual a XA mais XB dividido para 2, certo? Quem é XM? Tá aqui, ó, 2 é igual. XA, quem é XA? Não conheço XA, ok? Mais XB, quem é XB? Eu já sei aqui que é 5 dividido para 2. Aqui embaixo, desse antes da igualdade, é 1. Eu faço produto dos meios pelos extremos. XA mais 5 vezes 1, separar aqui, ó, dá XA mais 5. Igual, 2 vezes 2 dá 4. XA é igual a 4. Passo 5 para lá, tá positivo, vai negativo, né? Então, logo eu tenho aqui, ó, XA, quem é? Sinal diferente, subtrai com o sinal do maior. Eu tenho 4 menos 5, o sinal do maior é negativo. E 5 menos 4 dá 1. Eu encontrei o primeiro número que corresponde ao par ordenado do ponto A, que é menos 1, né? Se eu fosse observar aqui nas alternativas, para mim marcar, eu tenho a alternativa A e a alternativa B, né? Fico em dúvida. Então, para mim marcar A ou B, eu preciso encontrar YM. Através de YM eu vou encontrar YA. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. YM é igual a YA mais YB dividido para 2, certo? Quem é YM? Ele já deu aqui, ó. YM é 5, certo? 5. Quem é YA? YA eu não tenho. Mais YB. Quem é YB? Ele deu aqui também, ó. 5. Dividido para 2. Aqui embaixo do 5 vai ser 1. Eu faço produto dos meios pelos extremos. YA mais 5 vezes 1 dá YA mais 5. Igual. 2 vezes 5 dá 10. Certo? YA é igual a 10. Passo 5 para lá. Tá positivo, vai negativo. YA é igual a... Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. Como o 10 é o maior, o sinal é positivo, 10 menos 5 dá 5. Eu encontrei agora o ponto A. Colocando aqui, ó. Quem é o ponto A? Começando de XA, quem é? Menos 1. E YA é 5. Tá aqui. A alternativa seria correta, menos 1 e 5, letra A. Ok? Vamos para a próxima. A próxima vem com os exercícios, certo? Até a próxima.